A Monster Who Levels Up capítulo 65. Bola na Fogueira parte 2. Entre os desaparecidos no desastre está o líder da associação O Monstro, Kim Sae-jin. Apesar do número de vítimas ter ultrapassado 1000, havia um desaparecimento em particular que causou muito tumulto no mundo. E era o de Kim Sae-jin, o líder da associação C+, já que ele era visto como o cara que lideraria a indústria relacionada a monstros no futuro. Seu desaparecimento causou bastante choque. Mas que porra é essa? Graças às notícias de ele estar desaparecido, uma guerra de palavras tinha assolado a mansão da família de Yoo Sa-young e as pessoas trabalhando lá. Claro, tudo era culpa de Sa-young. Atualmente, a área dos monstros se tornou um inferno onde monstros de diferentes níveis acabavam se misturando caoticamente. Portanto, as ordens de cavaleiros só selecionavam os cavaleiros acima de nível intermediário ou mais para entrar na área. Os cavaleiros de níveis menores foram orientados a permanecerem de prontidão atrás da linha defensiva montada na área. No começo, Sa-young seguiu a ordem sem reclamar. Porém, só continuou assim até ouvir as notícias sobre Sae-jin. Foi pura coincidência o jeito que soube das novas. E, após ficar muito nervosa, tentou ligar para o celular dele várias vezes. Quando todas as tentativas falharam, simplesmente tentou passar pela linha defensiva e entrar na área dos monstros. Obviamente, foi parada por outros cavaleiros e soldados estacionados ali. E após causar uma cena ao gritar com eles para deixarem ir, Sa-young foi levada para casa uma hora depois. Contudo, ela não desistiu. Tentou convencer seu avô. Assim chorou e implorou para ele. Seu avô, Yoo Dae-ho, tomou um susto com as ações dela, as quais nunca tinha visto antes. Mas ele também sabia bem que não devia enviar sua neta para uma área mortífera. Então, prometeu que iria mobilizar recursos consideráveis da Alvorada para achar Kim Sae-jin. Mesmo assim, Yoo Sa-young procurou uma chance para escapar do confinamento da mansão Yoo. No final, o mago da família foi chamado para prendê-la no próprio quarto. Mas ela continuou a agir de uma maneira que Dae-ho nunca tinha visto, quebrando as janelas e batendo na porta sem parar. O que Sa-young está fazendo? Perguntou Yoo Dae-ho. Ela adormeceu agora. Senhor. O mordomo da casa Alvorada, Park Yoon-ho, respondeu com sentimentos confusos. Você deu a poção com efeitos relaxantes ou o quê? Efeitos relaxantes, senhor. Além disso, que tipo de relação minha neta tem com esse filho da puta de Kim Sae-jin que a fez ficar assim? Foi de mau gosto xingá-lo, já que o cara em questão tinha sido pego no meio desta crise e não se sabia se estava vivo ou não. Mas, como o avô de Sa-young, Dae-ho tinha de exprimir sua raiva e hostilidade xingando com as palavras do Chaebol. Yun coçou e balançou a cabeça. A relação deles não é o que você pensa, senhor. Melhor, Nossa Senhorita que começou a gostar dele. O que você disse? Para Dae-ho, isso era ainda mais inaceitável. Quem estava gostando de quem? Da perspectiva dele. Mesmo se milhares de homens se ajoelhassem na frente de Sa-young. Mas isso já era. Como caralhas você sabe disso? Quando um ataque momentâneo de raiva surgiu, Dae-ho teve de esquecer seu status de dono desta mansão. Pelo menos momentaneamente. Haha. É que,
Eu olhei as mensagens enviadas e recebidas no telefone dela. O que você falou? Por qual motivo de merda você olha as mensagens da minha neta? Senhor. Você que pediu para cuidar de Nossa Senhorita até ela se tornar uma adulta em pleno direito. Cof, cof. A resposta do mordomo foi tranquila e curta. Dai-ho. Com a cara vermelha. Tentou se acalmar e encostou na cabeceira do sofá. Tudo bem. Mas qual progresso temos nas buscas até agora? A procura na área de caça de nível intermediário inferior está 70% completa enquanto falamos. No entanto, ainda não localizamos uma pessoa ou restos que possam ser identificados como nosso alvo. Senhor. Espere. Já está 70% completa. E o Daiho balançou a cabeça um pouco confusa. A área de nível intermediário inferior estava agora cheia de monstros de nível intermediário ou altíssimo devido à destruição na crosta terrestre. Porém, como as buscas avançaram esse tanto em tão pouco tempo? Isso era algo que até eu não estava ciente. Senhor. Mas parece que várias ordens de cavaleiros internacionais, incluindo algumas tipo Alene e Veritas, enviaram seus cavaleiros para ajudarem na procura. Eles fazem coisas tão fáceis de se perceber. Nem se incomodaram de aparecer durante aquele incidente na África. Daiho balançou a cabeça desaprovando. Tudo isso com apenas um objetivo chamado Boneca Tani e o Amas do Urk. As intenções tolas deles eram tão fáceis de perceber, esperavam ganhar recompensas pelos esforços, se e quando Saidin fosse achado vivo. Bem, vou falar com o pai de Sai-Yung. Então você vai ficar totalmente responsável em parar aquela garota, disse o Daiho. As atuais habilidades de Sai-Yung eram mais do que suficientes para se tornar uma cavaleira de nível intermediário. Mas ela ainda era nível intermediário inferior. E ainda mais. Durante esses tempos tumultuosos, era bom evitar ir lá e acabar morrendo de bobeira. Como um avô que amava muito a sua neta, ele iria fazer qualquer coisa para evitar perdê-la. Sim. Senhor. Deixe tudo para mim. É Kim e o Rin. Os sobreviventes gritaram alto enquanto apontavam para a cavaleira aparecendo do matagal. Com a situação estando caótica, as pessoas não tinham muita cabeça para continuarem educadas e essas coisas. Todos estão bem? E o Rin perguntou aos sobreviventes enquanto sua gélida espada azul, infundida com mana, apontava para o Orc Demônio. Sim. Todos estão bem. Graças a este Orc. Este Orc. De qualquer modo, venham para esse lado. Agora. Quase que imediatamente. Todos os sobreviventes foram para trás dela. Saidin se sentiu amargurado com essa cena. Por isso que o velho ditado nunca leve um animal de pelo negro por debaixo de tuas asas. Licença. Senhorita Cavaleira. Eu acho que está tudo bem em abaixar a sua arma agora. Este Orc é. Há outros cavaleiros aqui atrás de onde vim. Por favor. Escapem com eles. Rápido. Mas Yu-Rin não abaixou a sua espada. Com uma atitude rude, ela evacuou os sobreviventes primeiro. Todo o tempo olhando para o Orc referido como herói. Durante isso, a ponta de sua espada continuou inflexivelmente apontada para a cabeça do Orc. O que devo fazer agora? Os lábios de Kim Saidin estavam secando com velocidade. Apesar de sua força ter aumentado bastante, lutar contra um cavaleiro de nível altíssimo como um grande guerreiro ainda era impossível. Afinal,
Ela estava na 9ª posição na Coreia do Sul e 33ª em rankings mundiais de nível altíssimo. Até os instintos de Orc estavam se acovardando diante da grande diferença de poder. 1 segundo. 3 segundos. E depois 5 segundos. O tempo continuou a passar. Mas a cavaleira continuava quieta. Enquanto Orc estava suando frio. Um vento frio passou pelo céu estrelado. Debaixo do luar. E o Rin trouxe para fora sua mana adormecida em seu corpo. Mana esta que estava dançando como labaredas de fogo. Logo virou uma fina camada que cobria todo o seu corpo. Era a barreira de mana. A maior proteção que apenas os cavaleiros se gabavam de usar. Ela estava finalmente pronta com suas preparações. E, já que as coisas tinham atingido esse ponto, até Saidin teve de apertar sua massa com força. No entanto, quando ela estava prestes a partir para a direção de Saidin, de algum lugar, um rosnado fraco de um monstro ressoou para todo lugar como uma vibração desagradável. Com esse barulho suspeito, a pressão entre Saidin e o Rin diminuiu um pouco. E o Rin rapidamente analisou os arredores por um momento, antes de seus olhos se esbugalharem com a cabeça que saltou da floresta atrás de Saidin. Com essa estranha reação, ele também ficou surpreso e virou a cabeça para ver o que era. E um horrendo monstro do tipo dragão estava ali. Um corpo gigante parecendo com o de uma cobra, coberto de escamas pretas. Um rosto que parecia o de um dragão ainda em crescimento. Uma criatura só vista nas lendas mais antigas entre as antigas. Chamado de Pequeno Rei na Grécia, Basilisco. Um basilisco. Era um monstro que morava nas profundas cavernas dentro das áreas de monstros de nível alto. Era um monstro infamemente poderoso que, no caso de estar totalmente crescido, um mínimo de 6 cavaleiros de nível alto eram necessários para caçá-lo. E a razão para tal criatura terrificante estar passeando por aqui? Provavelmente, a localização de sua residência, profundas cavernas, ficou toda bagunçada por causa da distorção na crosta terrestre. Oh! Merda! E julgando pela reação preocupada de Yu-Rin, estava bem claro que esse basilisco era um adulto. O basilisco levantou a cabeça e começou a observar a área ao seu redor. Então pareceu ter achado a sua próxima refeição. O monstro lançou um poderoso olhar para a direção deles. Neste momento, Saidin sentiu uma estranha sensação de seu pé estar pesado. Era provavelmente os olhos da petrificação que os basiliscos obtinham quando estavam totalmente maduros. O efeito também afetou Qin e o Rin. Então, duas pessoas, mais especificamente, uma mulher e um monstro, acabaram parados no lugar, olhando um para o outro. E, com certeza, Saidin podia entender totalmente a luz complexa brilhando nos olhos de Yu-Rin. Derrotar o basilisco em grupo. Sem dizer uma palavra. Ele sorriu um pouco. Então deu sua resposta ao pegar sua massa. Não importa o quão amigável era com humanos. Havia algo de assustador no sorriso de um orc. Mas Yu-Rin não estava em posição de se preocupar com isso agora. Se não conseguisse derrotar o basilisco aqui e agora, os sobreviventes e seus companheiros cavaleiros escapando iriam estar em grande perigo. Ela parou de apontar a espada para Saidin. E esse era o sinal. Saidin rosnou e, ao invés de sua massa, balançou suas mãos. Na verdade, ele estava usando olhos de um lobo e garras de um lobo. Como estava na forma de orc. A força delas estava enfraquecida. Mas, ainda assim,
foi o suficiente para acabar com os efeitos de olhos da petrificação. Ele rapidamente destruiu a energia marrom escura entre ele e o Rin. Enviou um sinal com os olhos para ela. Neste momento, ela balançou a cabeça. Saidin avançou no basilisco enquanto seus pés soltavam explosões estrondosas. Seus músculos avermelhados saltaram com o poder da ativação de ímpeto de redemoinho e guerreiro da reviravolta. Ele então pulou no céu. Seu objetivo era acertar a cabeça daquele lagarto com pancada feroz. Mas, claro, o basilisco não o deixaria atacar tão fácil assim. O filho da puta arregalou a boca e soltou um hálito verde na direção do orc voando. Era o hálito do basilisco, capaz de derreter quase qualquer coisa que tocava. Mas esse ataque foi bloqueado por uma barreira de mana vinda do nada. Agora, era a vez de Yuhin. Bem, ela era cavaleira de nível altíssimo que tinha transcendido os limites do nível alto. A batalha sangrenta só durou 10 minutos. A luta magnífica e espetacular era provavelmente capaz de impressionar o mundo todo. Era inevitável que houvesse um incrível dano na área do ocorrido. O sangue ácido do basilisco tinha se espalhado por todo o lugar. Como resultado, um mau cheiro infestou o local. E, em um raio de 500 metros, toda a vegetação estava arrancada ou cortada ao meio. O campo de batalha foi tão devastado que era difícil até de imaginar que tal lugar já foi uma bela floresta há alguns minutos. Escorando o corpo com a espada. E o Rin estava fazendo de tudo para não perder a consciência. Mas, no final, com uma pequena lamúria, caiu no chão. Mas, sinceramente, isso foi foda pra caralho. Com um pouco de estamina provida por uma poção espiritualizada e guardada em seu corpo, Saidin conseguiu se manter em pé. Ele se lembrou da pequena, mais selvagem batalha que aconteceu agora e exclamou em admiração. A incansável aura dançante de espada de Qin Yuhin, o adjetivo bela se encaixava perfeitamente para a clara aura de espada infundida com Manak. Era simplesmente maravilhosa de olhar. Já que um basilisco tinha aparecido, havia boas chances de os monstros de níveis mais baixos terem corrido deste lugar. Então, é provavelmente seguro descansar aqui. Saidin procurou cuidadosamente por sinais de pessoas ao redor, antes de mudar para a forma humana. Depois, aproximou-se de Qin Yuhin no chão. E quando estava levantando lentamente, a voz abafada de Yuhin saiu por entre seus lábios. Neste momento, deu branco na mente de Saidin. Ele pensou que ela estava desmaiada. Só que agora o corpo dela estava tentando se movimentar. Mas, felizmente, ela só estava se mexendo no meio do sono. Após falar aliviado, ele a carregou em seus braços e começou a andar rápido. É uma pessoa. Saidin não teve de andar muito para encontrar os cavaleiros em busca. Esses cavaleiros acharam Saidin por perto com Yuhin nos braços e rapidamente correram para perto dele. Sim, senhor Qin Saidin. Estivemos procurando por você. Somos enviados da Ordem de Cavaleiros Goryeo. Vocês podem cuidar da senhorita Qin Yuhin primeiro, já que sua consciência estava vaga. Tudo o que Saidin podia pensar neste momento era ir para casa o quanto antes.